faz a gente amar uns aos outros e seguir a Deus. Mas infelizmente, amados, uns procuram ir buscar as trevas do que a luz, né? Isso é bíblico, porque desde o tempo de Jesus foi assim. Julgam mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, né? Infelizmente, amados, eu fico pensando, né? Eu tenho pensado muito sobre a salvação das pessoas. Não é porque eu sou salvo que eu não vou pensar na salvação das outras pessoas. Eu acho que o grito verdadeiro, amados, acho que deve incomodar ele também, deve incomodar o coração dele. Deve pensar que tem pessoas da família dele, da casa dele, que ainda não creem em Jesus, ainda não entregaram sua vida a Jesus. E a vida aqui, amados, é como uma neblina, tanto faz as pessoas estar agora, como de uma hora para outra partir, né? E realmente é um louvor que traz a impressão na nossa mente. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao 21. Nós vamos falar um pouco hoje, amados, sobre, né, qual tem sido a prioridade da nossa vida. O que tem sido prioridade da nossa vida, né? Lucas capítulo 12, do verso 13 ao 21, diz assim: Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partido entre nós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda ou qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu aí uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzia uma abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi: a minha alma tem depósito, tem muitos bens para muitos anos, para me descansar, comer, beber e regalar-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te perderão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim alguém entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Senhor maravilhoso Deus, eterno e Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, meu Deus, aqui está a tua santa palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, poderosamente através da tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Meus amados, o que tem sido prioridade na vida da humanidade? O que tem sido prioridade na vida das pessoas? Meus irmãos, as pessoas se preocupam com tudo nessa vida. Você vê as pessoas correndo atrás das coisas deste mundo, né? Correndo atrás de coisas legítimas, mas que não pode ser prioridade na nossa vida, não pode estar acima de Deus. As pessoas correndo tanto atrás de trabalho, correndo tanto atrás de estudo, de se profissionalizar com uma boa profissão, ganhar muito dinheiro, né, para ter as coisas, para conquistar bens materiais, né? E muitas pessoas passam a vida toda delas aqui neste mundo apenas correndo atrás dessas coisas, priorizando apenas essas coisas. Muitas pessoas passam a vida toda só se preocupando com dinheiro, com trabalho, com diversão, com bens materiais, o que vai comer, o que vai se vestir, com as coisas aqui neste mundo, amados. E outros só vivem uma vida em busca dos prazeres que esse mundo pode oferecer. Muitas pessoas, né, nós sabemos que tem muitas pessoas que dizem: olha, a vida aqui é curta. No instante a vida passa aqui, nós temos que curtir, nós temos que nos divertir. E a vida dessas pessoas, amados, apenas fica, né, em função dessas
coisas. A humanidade hoje caminha para essas coisas. As pessoas só estão em busca das coisas daqui deste mundo. Então, amados, as pessoas não entendem que um dia tudo isso aqui vai ficar, amados. Um dia a casa fica, um dia a família fica, um dia os nossos filhos vão ficar, porque nós quando morremos nós vamos só. Um dia nossos bens materiais, o trabalho, a profissão, que as pessoas conquistaram com tanto suor, um dia tudo isso aqui vai ficar, porque nós não vamos viver para sempre aqui. E essa reflexão, mas precisaria entrar muito na mente das pessoas, porque tudo um dia terá um fim, amados. Um dia nossa vida aqui neste mundo vai findar, um dia a morte vai chegar, e vai chegar para todos. Todos nós um dia vamos ter que morrer. É o natural da vida por causa do pecado de Adão e Eva. Como Romanos 5,12 diz: assim como só aumentou o pecado, e o pecado passou ao mundo, assim a morte passou para todos, porque todos pecaram. Meus irmãos, as pessoas nunca pensam, nunca se preocupam com o fim da vida delas aqui neste mundo. As pessoas não param mais para pensar um pouco. E quando eu deixar essa vida? Quando chegar o meu dia? Porque aqui tudo vai ter um fim, amados. Tudo que nós construímos no nosso suor, no nosso corre-corre, nossa luta, muita lágrima, com muita dedicação, são coisas legítimas, são legítimas. Mas eu quero dizer uma coisa, amados, se não tiver Deus, não adianta de nada. Tudo vai ficar, amados. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que deixaram tantas coisas e hoje em dia não estão mais aqui. E para onde elas forem, não podem levar nada. Não vai levar nada dentro do caixão. E esta é a realidade, amados. E vai chegar o dia de todos, amados. O grande problema dessas pessoas é que a morte vai chegar na vida delas. E elas estão completamente despreparadas. O Senhor Jesus Cristo disse a um homem rico que estava planejando construir celeiros, derrubar, construir maiores, porque era muita riqueza, seus campos, muitos frutos, muitas coisas que ele ia armazenar, porque ele estava pensando: eu vou construir celeiros maiores, vou armazenar muita comida, armazenar muitos bens, para o quê? Para me desfrutar, para me comer, descansar, para me usufruir. Mas o que este homem não sabia, mas é que naquela noite que ele estava planejando fazer isso, o Senhor ia chamar. E o Senhor Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem vai ficar? Esta é a realidade, amados. Mas qual é o grande problema disso, pastor? O grande problema é que a morte vai chegar e essas pessoas estão despreparadas. Por que elas estão despreparadas? Porque nem um minuto, amados, elas pensam muitas vezes em Deus. Nenhum minuto eles estão procurando o principal, a vida eterna em Cristo. Elas acham que vão viver aqui para sempre, amados. Elas acham que tudo que elas conquistaram aqui vai ser para sempre. Nada aqui é para sempre. Tudo aqui vai acabar. Um dia eu vou ter que morrer, um dia você vai ter que morrer. E quando nós formos, muitas vezes nós vamos só. Nós vamos deixar nossos filhos, deixar os nossos netos, deixar a nossa casa, deixar os nossos bens, que talvez nós temos conquistado com tanto suor, tanta lágrima, tanto corre-corre. Mas muitas pessoas estão despreparadas, amados. E muitas pessoas acham: morreu, acabou, morreu, deixou de existir. Meus irmãos, isso é o maior erro. E as pessoas hoje em dia não pensam. Elas estão partindo sem Cristo. Meus irmãos,
Muitos dizem morreu, acabou. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus Cristo, nos mostra que a morte física, a Bíblia mostra isso. O que é a morte física, pastor? A morte física é a separação do corpo do espírito do corpo. O corpo sai, o espírito sai do corpo. Isso é a morte física. Quando o espírito sai do corpo, amados, o que é que acontece com o corpo? Ele vai para a sepultura. Quando a gente vai nos enterrar, a gente vê tudo isso aí. Eu já fui em vários, já preguei muitos lá. Um dia desse eu estava pregando na sepultura da minha prima. Morreu. Tinha pessoas lá que ouviram a pregação, não sabiam que o outro mano ia ser elas. Algumas pessoas que estavam lá no outro mano estavam no enterro delas. Eu fui pregar a palavra de Deus. Elas ignoraram a palavra de Deus. Mas o que é que acontece? O corpo vai para a sepultura. Vai passar pelo quê? Apodrecimento. Vai apodrecer. Vai deteriorar. Degradar. Debaixo do chão. Dentro de um caixão. Uma cova profunda. Mas o Espírito, amados, ele não deixa de existir. Deus fez o homem com a parte física e com a parte espiritual. Nós estamos estudando isso aqui. O Espírito, amados, ele não deixa de existir. E só há dois lugares para esse Espírito ir habitar eternamente depois que a pessoa parte dessa vida aqui. Que lugar é esse, pastor? Céu ou inferno? Só existem esses dois lugares, amados. Eu sei que tem seitas aí, tem igrejas que ensinam que muitas vezes as pessoas, quando partem dessa vida para outra, vai se reencarnar em outras vidas. Isso é uma grande mentira do diabo. Outros dizem que a pessoa vai para um lugar chamado purgatório, passar um tempo lá purgando os seus pecados, mas depois vai sair dali. Mas a Bíblia Sagrada ensina que só existem dois lugares, amados. Não existe purgatório, não existe esse negócio de reencarnação. Mas só existe dois lugares quando o Espírito de uma pessoa parte, quando deixa o corpo aqui nesse mundo. Ou esse Espírito vai para o céu, ou ele vai para o inferno. E quando ele está no céu ou no inferno, no céu, vida eterna, né? Aqui, se a gente for entrar mais profundamente, eu não vou entrar porque vai confundir com o cabelo dos irmãos, né? Vai ter a ressurreição dos mortos, mas o Espírito já se encontra com Deus. Mas eu não vou entrar por aí, porque é preciso estudar, nós estamos estudando sobre isso. Mas o Espírito vai apenas para dois lugares: ou vai para perto de Deus, para um lugar de alegria, de gozo eterno, de felicidade, de descanso eterno, ou vai para um lugar chamado inferno, amados, que é um lugar onde vai o Espírito de todos os incrédulos que morreram e rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a palavra de Deus. Por isso Lucas capítulo 16, Jesus conta uma história. É os religiosos daquela época. E naquela época tinha duas classes de religiosos: os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram homens completamente apegados a bens materiais. Os fariseus achavam que porque o homem era rico, o homem era próspero, é porque ele era aprovado por Deus, é porque Deus estava abençoando a vida dele e que ele era uma pessoa de Deus. E os saduceus também criam desta maneira e criam ainda pior, porque os saduceus criam que depois que uma pessoa morresse, deixava de existir. Não existia céu, nem existia inferno. E aí Jesus conta uma parábola, uma história, contando a história de Lázaro e do homem rico. E o que é que Jesus fala nessa parábola? Lá em Lucas 16, versículo 12 e 23, apenas estes 2 versículos. Jesus disse: a
aconteceu que morreu um mendigo Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui é uma figura do céu, lugar da presença de Deus. Morreu também o rico, foi sepultado, e foi sepultado no rico corpo. Foi sepultado no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro com seu seio. Ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, pois estou ardendo aqui nestas chamas. Um lugar espiritual, mas um lugar onde o Espírito queima e não deixa de existir. Prisão eterna. Só existem esses dois lugares, amados. A morte física é o final da existência do homem aqui neste mundo, mas é uma entrada para a eternidade, de existência com Deus, existência no gozo eterno, uma alegria eterna, com consolo eterno, mas pode ser um final terrível, amados, para aquelas pessoas que estão morrendo sem Jesus. Um lugar de tormento eterno, onde não tem como sair mais de lá, onde Abraão diz ao homem rico: olha, é um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem passar para aqui, para vocês não podem, e vocês vão passar para cá. Acabou. Esse é o final das pessoas ímpias, amados. No Novo Testamento, amados, no geral, um termo relacionado ao inferno, palavra grega chamada Gehenna ou Hades, aparece 20 a 54 vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus mencionou termos relacionados ao inferno 11 vezes, sendo 7 vezes em Mateus, Marcos e uma vez em Lucas, focando o que, pastor? O perigo do castigo eterno. Jesus mencionou o inferno como um lugar de juízo, de fogo que não se apaga, separação eterna de Deus, um lugar de sofrimento e tormento eterno. Apocalipse 14, 10 a 11 diz que o inferno é um lugar de tormento eterno, onde a fumaça dos seus tormentos subirá pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Marcos capítulo 9, versículo 45 e 46, Jesus disse que o inferno é um fogo que não se apaga. Lucas, o inferno é um fogo que não se apaga. Lucas 3,17, Jesus disse que o inferno é um fogo inextinguível. O que é isso, pastor? É um fogo que na sua fúria nunca se apaga, e o verme não morre. A gente vai olhar verme, amados. O que Jesus quis dizer com isso? Talvez as pessoas que morram sem Jesus, amados, sejam consideradas como um verme do inferno, e nunca vai morrer, nunca vai se acabar. Meus irmãos, o ensino de Jesus sobre o inferno é um alerta. É um alerta, amados, e o destino eterno daqueles que rejeitam a vida sem Jesus Cristo. Meus irmãos, as pessoas não entendem, irmãos. Eu sei, meu irmão, eu sei, meus irmãos, tem muitos falsos pastores aí, tem muitos miseráveis, falsos profetas que têm sinalizado o reino de Deus, têm pregado um falso evangelho. O intuito de algumas dessas pessoas é ganhar dinheiro à custa do povo. Mas existem muitas igrejas sérias, do qual essa daqui é uma delas, que tem pregado um verdadeiro evangelho. A gente tem se preocupado com a vida das pessoas aí fora, amados. Por isso Jesus Cristo disse: de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Meus irmãos, a gente sabe, mas o perigo de uma vida de uma pessoa que parte sem Jesus. Infelizmente, a maioria das pessoas do mundo não pensa na morte. Mas a morte pode chegar a qualquer momento para elas. Mas
sábado aqui, do qual Jesus conta, é o ensinamento bíblico sobre a brevidade da vida aqui. A vida aqui é breve. E a insensatez, a estupidez, a loucura de uma pessoa que vive nessa vida apenas preocupado em acumular riquezas e preocupado com as coisas aqui deste mundo. Essa parábola de Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21, mostra um homem rico com uma colheita abundante, que decidiu construir celeiros maiores para guardar tudo e viver confortavelmente. E Jesus chama ele de louco. Por quê? Porque naquela noite ele iria perder a vida dele. Naquela noite ele ia ser a noite da morte dele. O significado de louco aqui significa o que, pastor? É insensatez. E uma pessoa que foca apenas no corpo e no presente deste mundo. A pessoa só foca aqui nesta vida, apenas nesta vida. É passageira, mas essas pessoas negligenciam a alma e a eternidade. Morreu não acabou, não. A morte é uma entrada para uma eternidade do espírito do ser humano para um lugar maravilhoso, lindo, ao lado de Deus, ou para um lugar de tormento eterno. Porque o que vai ser destruído é o corpo, por causa do pecado, mas o espírito. Então, amados, primeiro lugar, o primeiro ensinamento desse texto é que ele é uma alerta de preparação para a alma. Logo, esta noite te perdirão a tua alma que tu tens. Para quebrar a vida. E se hoje fosse um dia da vida dessa pessoa, essa pessoa estaria preparada para ter um bom caminho com Deus. As coisas espirituais, mas devem ser a nossa prioridade, pois elas são eternas. As coisas desse mundo são passageiras, não tem fim, não adianta nada o homem correr tanto atrás das coisas daqui dessa vida, se matar, trabalhar de domingo a domingo. Se não tiver Deus, se passa por Deus. É legítimo para o trabalho, pastor, é legítimo. Nós temos trabalho, queremos amar, nós temos que sustentar a nossa casa, a nossa família, temos conta para pagar, mas não podemos fazer o trabalho do nosso Deus. Não podemos fazer o amor ao dinheiro se tornar um ídolo no nosso coração. Tem pessoas tolas, mas tem pessoas que trabalham de domingo a domingo, não tem um tempo para falar com Deus, não tem um tempo para ouvir uma palavra de Deus, não tem um tempo para cultuar a Deus, nem sequer entregar a sua vida a Deus, nem sequer tem um tempo para confessar os seus pecados a Deus e pedir perdão em nome de Jesus. Essas pessoas, amadas, não estão preparadas para as suas almas. Que adianta o homem nesta vida, mas ser bem sucedido materialmente, ter muito dinheiro, ter muitos bens, ter muitos bens materiais, viver uma vida aqui de conforto extremo desse mundo, se ele não tiver Jesus na sua vida. O que vai acontecer com esse homem? O homem da parábola de Lucas 16. Um homem extremamente rico, se vestia de púrpura, linhos finíssimos, vivia uma vida que regalava esplendidamente, todo dia era festa, todo dia era banquete na casa daquele homem. As melhores comidas, melhores bebidas, melhores festas, a melhor casa, talvez o melhor carro. O homem era rico, vivia como rei. Mas o que aconteceu? Chegou o dia da sua morte. O corpo foi sepultado e a alma dele se encontrava no inferno.
Como Lucas 23 diz, no inferno estão em tormento. Lucas 23. Então, muitas pessoas estão morrendo, desesperadas, em uma vida preocupada só com as coisas aqui, isso aqui vai acabar. Meus irmãos, minha esposa falou no testemunho do há uns anos atrás, eu não estou lembrado quantos anos, eu, Diabo Luiz, Diabo Lenivaldo, a gente com a família da rua, fui lá para casa da minha sogra, a gente ficou um dia lá na chácara dele, ele aluga lá, né, a piscina, a gente foi um dia de lazer, uma chácara imensa, né, muito bonita, duas piscinas grandes, bonitas, salas de jogos, restaurante, tudo para você pensar. Um homem bem sucedido, já tinha sido político, tinha sido vereador, e um homem de negócios, um homem parecendo uma saúde perfeita, mas mais saúde que ser ligado do que eu. Nunca reclamou de uma dor de dente. Com idade um pouco não tão avançada, eu creio com 60 e pouco, 60 e pouco anos, se desfrutando do bom e do melhor. Sempre lá na chácara, lá calma, tranquilo, ontem morreu. Isso pode acontecer com qualquer um. Aqui não estou julgando ele, eu não sei, é com ele Deus, mas tem muitos que vivem uma vida assim, uma vida muito boa aqui neste mundo, mas parte sem Jesus. Foi descuidado com a sua alma, achou que a morte não ia bater na sua porta. Segundo lugar, mas Jesus ensina que a vida é passageira, né? E que as riquezas que Deus dá a uma pessoa devem ser usadas com generosidade para o bem de Deus. Tem muitas pessoas, amadas, que querem riqueza, e o dinheiro dessas pessoas só serve para elas mesmas, só serve para o conforto delas, só serve para elas esnobar, né? Ostentar, mostrar seus bens, seu carrão, sua casona, sua roupa luxuosa, bota lá na internet, lá comendo lá nos melhores restaurantes, um prato de comida mais de 20 e poucos reais, e aquela ostentação toda só para ele e para a família dele. Os homens ricos, tanto dessa parábola aqui como da parábola do Lucas 16, era assim. O dinheiro que eles só servia para eles mesmos. Não tinha misericórdia do dinheiro. Não ajudava os necessitados. Então, mas Jesus ensina que a vida é passageira e que a riqueza deve ser usada com generosidade, amados. O ser humano tem que ser generoso, amados, mas tem que se preocupar com as outras pessoas também. E tem muitas pessoas que pensam, porque Deus deu dinheiro a ela, deu a riqueza a ela, e ela disse, é meu, e idolatra o dinheiro, e não ajuda ninguém, não está nem aí para ninguém, e disse que quiser que vá, trabalho e conquiste. Então, amados, essa parábola também, essa história também fala sobre isso. O texto que nós lemos em Lucas 12, verso 20 diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Só ajuntar dinheiro para si. E ele só serve para essas pessoas. Não tem misericórdia por necessidade. 1 Timóteo 6, versos 17 e 19 diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Você conhece rico orgulhoso? Você conhece alguém rico que é orgulhoso? Tem uns que são sim, mas tem uns que são orgulhosos. Uns que acham que tem dinheiro, eles acham que são melhor do que todo mundo. São mais especiais. Tem rico assim.
nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Aí veja o conselho que Timóteo dá, Paulo dá, aliás: pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Paulo está escrevendo aqui para a igreja, para o pastor da igreja de Timóteo, exortando os ricos do presente século. Talvez os ricos tivessem pagado da igreja. Talvez naquela igreja lá de Éfeso tivesse muitas pessoas ricas que eram avarentos, que não estavam nem aí para a necessidade do irmão, do próximo, que tinha condição de ajudar e não ajudava, e que era orgulhoso porque tinha dinheiro. E olha o que é que Paulo diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Meus irmãos, a riqueza não deve gerar orgulho nem falsa segurança. Porque tem cara que diz: meu Deus é o meu dinheiro, meu dinheiro é o meu Deus. Coitadinho, coitadinho, amados. Você sabe o que o dinheiro vai poder fazer com ele se ele pegar uma doença terminal, se ele pegar uma doença incurável? O dinheiro dele não vai servir para nada, amados, para nada. Ele vai ficar até no ótimo hospital com bons médicos, mas vai estar orando lá em cima da cama, porque o dinheiro dele não vai curar, não vai livrar da morte. Então, mas a riqueza não deve gerar orgulho nem falsa segurança, porque a segurança deve estar em Deus. Deus que provê, não com dinheiro. E deve ser algo que gera o quê? Generosidade. Mesmo que a minha da pessoa tem tanto dinheiro de ser um miserável, ser um avarento maldito. Que a minha riqueza dessa, que a minha está acumulando tantos bens, se não serve ao próximo também. É justamente isso que a palavra de Deus mostra, mas tem muitas pessoas que correm atrás de riqueza apenas para si mesmo. O que é que a Bíblia diz? Acumula tesouros no reino de Deus, nos céus, fazendo o que? Boas obras. Tem dinheiro, é rico, tem posição, ajuda os necessitados. Então, mas essa parábola também traz lição assim. Terceiro lugar, a morte, irmãos, aqui a morte chegará para todos, porque no verso 5, Deus lhe disse: louco, esta noite venha para a tua alma. Não importa, mas a condição social de uma pessoa, não importa se a pessoa é rica, se ela é milionária, se ela é bilionária, um dia a morte vai bater na porta dela, e o dinheiro que ela tem não vai poder salvá-la. Um dia a enfermidade vai bater na vida desta pessoa, e ela pode ter bilhões e bilhões, dependendo da doença, não vai adiantar de nada. A morte vai chegar para o rico, não vai chegar para o pobre. A morte pode chegar para o velho, mas também para o novo. Quantas pessoas novas nós não estamos morrendo de infarto aí? Essa semana um amigo meu falou que a cunhada dele, com 30 anos de idade, morreu de infarto. Estamos vendo até jovens aí morrendo de infarto. Quando a morte chega, mas ela não escolhe idade, não. Diz a pessoa pensa: eu sou novo ainda, eu vou aproveitar a vida, eu quero lá saber de Deus, eu quero saber lá da igreja, eu quero saber lá de Bíblia, né? Lá no final da minha vida eu vou ver. Não é assim não, amado. Pode ser mais uma dessas pessoas que o Senhor vai dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma, tu vai hoje.
A morte não respeita idade, amados. A morte não respeita riqueza. A morte leva todos. Leva famosos, leva rico, leva pobre, leva velho, leva novo, leva crente, leva não crente, leva religioso ou não religioso. Um dia todos iremos. O problema é: estão preparados? Todos estão em Cristo? Todos estão morrendo em uma fé verdadeira, genuína em Cristo Jesus? Por isso, irmãos, o louvor que o irmão Luiz aqui louvou a Deus, eu estava ali, amados. Eu estava refletindo, eu vinha há anos refletindo dessa forma, amados. Que a gente tem tantas pessoas na nossa casa, nossa família, amigos, conhecidos, vizinhos. Essas pessoas estão tão afastadas de Deus, amados. Com a mente apenas ligada neste mundo. Vivendo, dizendo, não, nós vamos se aproveitar tudo mesmo. E aí uma vida totalmente desprovida de Deus, uma vida imoral, uma vida na iniquidade, uma vida na prática do pecado. E a qualquer momento essas pessoas vão partir. A qualquer momento vem a voz: louco, esta noite termina na tua alma. Meu irmão, como é importante, irmãos, a gente pregar o Evangelho. Eu sei que tem muitas pessoas que vão bater a porta da nossa casa. Eu sei que tem muita pessoa da nossa família que vai dizer: eu não gosto de conversar com fulano de tal, eu só falo de Bíblia, cara chato. Essa história de céu, de inferno, de salvação. Mas nós precisamos, irmãos, anunciar o Evangelho a essas pessoas. E a qualquer momento elas podem ter o fim da vida delas aqui. Para onde elas irão? Para onde a alma delas irão? Meus irmãos, sabemos que o tempo de uma pessoa ser salva a salvação é enquanto tiver vida. Por que, pastor? Depois da morte segue-se o juízo. Não tem segunda chance, amados. A chance é agora em vida. Hebreus 9, 27 diz assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Está falando aqui na Bíblia que após a morte física segue-se o que? O julgamento de Deus. Julgamento de Deus para quem? Para todos aqueles que rejeitaram a Cristo, todos aqueles que rejeitaram o Evangelho, todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, amado. Cristo veio salvar pecadores. Cristo morreu naquela cruz para salvar, mas muitas pessoas acham que isso é uma fábula. Muitas pessoas acham que isso é brincadeira. Muitas pessoas dizem que isso é conversa de pastores, de padres, de religiosos. É a verdade, meus irmãos. Há 2000 anos atrás, Jesus que se esvaziou da sua glória, veio a este mundo. Deus Pai enviou Ele para salvar a humanidade dos seus pecados e da condenação eterna. Jesus Cristo disse: se morreres sem crer em mim, morrereis em vossos pecados. Primeiro Timóteo 15, Paulo diz: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais o Senhor ensinou. Meus irmãos, Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. Pastor, o que significa essa palavra salvação?
Meus irmãos, essa palavra salvação significa livramento. É o ato pelo qual Deus, por sua graça, por sua misericórdia, livra o homem da penalidade do pecado e da condenação eterna. Por meio de quem? Jesus Cristo. Por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso, a missão que Jesus deu à igreja foi ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E a condenação é esta: que o Filho do Homem veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E as pessoas não se chegam para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas pela luz. As pessoas preferem estar nas suas vidas de pecado que elas querem. Mas infelizmente vai chegar um dia que resolver prestar a luz. Para encerrar, as Lucas 19:10, Jesus Cristo diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Então esse texto de Lucas, amados, é um alerta. Lucas 13, 12, do 13 ao 21. É um alerta para todos. Que eles priorizem a sua vida espiritual acima das coisas aqui neste mundo. Porque as coisas aqui vão passar. Vai lidar com a morte. Às vezes a gente idolatra a família, idolatra o filho, os filhos, idolatra o emprego, idolatra o trabalho, idolatra tudo. Mas tudo isso aqui vai ficar. Mas a salvação está em Cristo Jesus, irmãos. Jesus Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar as coisas referentes ao reino de Deus e à justiça de Deus. Todas essas demais coisas serão acrescentadas. Jesus vai prover comida, Jesus vai prover vestimenta, Jesus vai prover o necessário para a nossa vida, para a gente sobreviver. Isso é promessa de Jesus, amados. O Senhor Jesus pode estar nos abençoando, amados. Amém? Porque Mateus 16, 26 diz: Jesus, pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Jesus traz um alerta sobre a futilidade de priorizar riquezas, poderes, prazeres terrenos, ganhar o mundo em troca de perder a sua alma. O que vale mais do que a nossa alma? O que vale mais do que a nossa eternidade? Que Deus possa estar nos abençoando, amados. Que você, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Prega o Evangelho para as pessoas da sua casa. Pregue, insista, pregue. Eu sei que muitos vão dizer que você é chato. Sei que muitos vão dizer: mas você já vem com essa história do novo. Insta, quer seja oportuno ou não, prega a palavra. Porque a fé vem através do ouvir a pregação de Cristo. Nós não podemos deixar de fazer isso. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos ver os nossos filhos, nossos familiares caminhando para o inferno e a gente ficar calado, com nossas bocas fechadas. Porque muitas vezes nós estamos pregando para os de fora e não estamos pregando para os de casa. Os de casa estão perdidos. Os de casa vão para o inferno se morrer de seus delitos e pecados. Prega a palavra. Você ama seu filho, você ama sua esposa, você ama seu esposo, você ama sua sogra, você ama seu sogro, você ama sua avó, você ama sua mãe, você ama suas irmãs. Pregue a palavra para essas pessoas. Não seja covarde. Deus vai cobrar você.
Deus vai cobrar de você. Não espere que outra pessoa vá lá, não. Porque infelizmente nós não pregamos o Evangelho do jeito certo. Tem muitos que vai pregar e não pregam o Evangelho do jeito certo. Vai mentir para as pessoas. Não vai salvar ninguém. Deus possa nos abençoar, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos celebrar a ceia do Senhor.